Olá pessoal, bem-vindos então a mais um episódio do Smart Talk. E hoje eu estou recebendo, como de praxe, uma pessoa que eu admiro demais, que eu gosto muito do trabalho, tenho muita confiança, que é o Alisson Lacerda. Ele hoje é banker, associado e sócio do escritório Avel da XP Investimentos, que é uma assessoria ligada diretamente à XP. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais, tenho certeza que vocês vão gostar bastante do nosso episódio hoje. Nós vamos trazer vários assuntos sobre renda fixa e outras questões relacionadas ao mundo dos investimentos. E é claro, né, eu também quero agradecer a Estúdio OT Play, que é o estúdio hoje que produz e edita esse podcast aqui, que é do jornal O Timoneiro. Alisson, bem-vindo, meu amigo, e obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Rafa. É um prazer e uma honra estar aqui participando desse projeto contigo. Fico muito feliz pelo convite e de saber que a gente junto pode estar contribuindo, pode estar evoluindo, né, no nosso mercado. Quer queira, quer não, a gente tem uma certa sinergia entre os mercados, né? Então será um prazer aí bater um papo, a gente discutir alguns assuntos interessantes aí para a turma estar aprendendo um pouco e saber como é que funciona essa realidade do mercado financeiro, né? Vamos desmistificar aqui, sem muita economia, sem nada muito complexo, a gente vai passar um conteúdo bacana aí pro pessoal. Que legal, é isso, por isso é um dos motivos que eu te convidei também, porque é exatamente isso que é legal nós trazermos, né? Porque muitas vezes esse meio de investimentos, economia, enfim, traz muitos termos que as pessoas não entendem e isso acaba causando um certo receio nas pessoas de ingressarem nesse mundo, né? Sim. Antes de nós entrarmos especificamente nessa área, até para entender na frente de quem eu estou sentado, ou principalmente quem está assistindo, como é que tu entrou nesse mercado, cara? Me conta um pouco. Cara, a história começa alguns bons anos atrás, já no início de faculdade eu tinha interesse no assunto, ali em 2012, né? Entrei para a faculdade de engenharia de computação e lá fui tendo contato com professores, departamento de economia, e fui descobrindo um pouco sobre os investimentos e fui tendo minhas experiências ali, né, de forma tímida ainda. Em 2015 eu fui estudar nos Estados Unidos, fiquei 2 semestres lá estudando engenharia e cursei mais faculdade de qualquer outra coisa do que engenharia, né? Peguei disciplinas de mercado de capitais e fui pegando um pouco mais dessa cultura americana dos investimentos, né? O pessoal que lá tem seguro de vida, investe em ações, foca em longo prazo. Obviamente é uma realidade diferente do nosso país aqui, sendo um país emergente, tá? Mas lá, durante essa experiência, estudando fora do Brasil, eu pude aprender um pouco mais, melhorar minhas habilidades, investir um pouco mais e cada vez mais enfim, tendo sucesso no que eu fazia ali nos investimentos. Em 2016, voltei para o Brasil, concluí a faculdade de engenharia, trabalhava como analista de dados numa empresa, programando sistema, base de dados e aquele negócio quadrado da programação, né, que é sem graça, mas enfim, gostava muito, ainda gosto de tecnologia, só que chegou um determinado momento que eu não estava mais satisfeito ali. Em 2019, um amigo que morava comigo nos Estados Unidos conversou comigo e convidou para ser sócio aqui da empresa, para iniciar esse projeto. Era um escritório de assessoria, né, com uma proposta diferente do mercado, né, onde a gente não ia iniciar um trabalho contratando ex-gerentes, ex-bancários para formar uma carteira e já, né, ter ali uma empresa, bem dizer, consolidada no mercado. Assim, realmente era construir tudo do zero, com pessoas que eram mais técnicas, eram da área de exatas, né, e não tinham essa cultura bancária, que era uma coisa que eu não gostava, apesar de ter investido em banco quase sempre, né? Então, em 2019 vim aqui para o Sul, sou natural da Paraíba, para quem não sabe. Acho que dá para o sotaque já vai entregando. O sotaque é uma mistura. Gaúcho não é, né? Mas, enfim, em 2019 vim para o Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e aqui fiquei, cara. Aqui foi louco, assim, o que a gente conseguiu crescer num período de 4 anos, né? O escritório foi fundado em março de 2019 com 15 pessoas. Hoje nós somos 400 pessoas. Caramba. A gente tomou uma proporção que só o digital nos permitiu que tomasse. Que tem escala, né? O pessoal pode pensar assim, só o digital, mas a estrutura de vocês, eu tive a oportunidade lá de visitar, ficar uma tarde inteira conversando lá contigo, né, aprendendo muito. É uma estrutura fantástica aquele espaço, né? É um espaço Google na parte de assessoria, de investimentos. Eu achei demais mesmo. E tanto está há 4 anos agora, né? Isso. Março, fechou 4 anos agora, na verdade. Só que tu
tá sendo um pouco modesto, porque eu quero conhecer um pouquinho como é que foi a tua carreira lá dentro. Porque vocês têm algumas nomenclaturas, inclusive o banker, né? Explica um pouquinho para nós por que banker Claro. não assessor. Claro, perfeito. Todo profissional, quando entra no escritório, vamos colocar no nosso modelo, em outros escritórios pode ser um pouco diferente, mas no nosso modelo a gente valoriza muito a formação do profissional dentro da casa. Então, ele não vem com vícios, a cultura é absorvida de forma melhor, Sim. os processos, né, a habilidade técnica do profissional, a gente que passa, a gente que molda, tem um programa de formação dentro da empresa para isso. Hoje, então, o profissional ele entra como SDR, que é como se fosse representante comercial. Certo. Ele vai estar entrando em contato com possíveis clientes para poder agendar a reunião com os assessores. Então, eu entrei como comercial, meio que num estado probatório, para ver se eu pegava o jeito da empresa. Deu 2, 3 meses, tirei a certificação Ancor, que é necessária para trabalhar de forma profissional no mercado, e fui montar a minha carteira. 2020, em janeiro de 2020, comecei a montar a carteira, a angariar novos clientes aos poucos. Veio o Covid, em março, e como a gente já tinha uma estrutura para atendimento remoto, a gente conseguiu escalar muito, crescer muito, enquanto as outras empresas não estavam conseguindo atender seus clientes, a gente estava fazendo tudo de casa ou do escritório quando era permitido ficar lá. Sim, porque vocês já entraram nessa realidade já. Não tinha mais nada disso. 1 ano depois do escritório já fechou. Exatamente. A gente já tinha toda a estrutura. Então, toda a tecnologia necessária para fazer o atendimento aos nossos clientes de forma remota já existia. Quando chegou a pandemia, nada mudou pra gente. A gente já fazia muita videochamada, muita videoconferência, né? Sim. Então, fui de assessor júnior, que a gente tem as nomenclaturas, né? Assessor júnior, pleno, sênior. À medida que a carteira vai crescendo e a tua senioridade enquanto profissional também vai evoluindo, né? A gente chega hoje no setor que eu trabalho, que é o setor do private, onde o assessor dá lugar ao banker, tá? Onde o banker vai ter um atendimento mais diferenciado, mais holístico, não focado apenas nos investimentos, mas na vida financeira do cliente como um todo. Eu posso te detalhar isso depois. Mas lá dentro já fui comercial, já fui assessor, já fui head de produtos de renda fixa. Eu trabalhei exclusivamente só com produtos de renda fixa, selecionando os melhores, e já fui líder de equipe comercial. Voltei a ser assessor e, à medida que o tempo foi passando, decidi focar nessa parte que realmente eu faço melhor, de relacionamento com o cliente, de alocação de portfólio, de atender o cliente junto com a família, com a empresa, o grupo econômico, né? Que aí é o que a gente faz hoje lá no private. Sou eu e mais outros, hoje são eu e mais 12 colegas que atendemos essas carteiras lá no escritório. Eu não sei pouquinho aí da jornada. Em 4 anos é bastante coisa, né? Não sei se é permitido ou não, se é aumento, senão fica tranquilo, tá? Mas em relação a quanto tu tá sobre a tua gestão hoje, enquanto é essa carteira, a partir de quanto que é o banker, como é que é isso? O banker, ele... É um número aberto isso ou não? Isso, sem problemas. É porque cada empresa vai definir o seu número. Lá no nosso escritório, o banker, ele começa ele vai atuar no private se ele quiser ir para esse modelo, né? Acima de 150 milhões sob gestão. Então, hoje minha carteira está somando isso aos 160, né? 160 milhões dividido entre clientes, pessoas físicas e jurídicas. Então, varia um pouco o atendimento de cada cliente, o perfil de investimentos de cada um, mas a gente se adapta. São várias fatias que formam esse bolo. Isso, exatamente. Isso é legal porque, o que eu faço questão, né? Que bom que tu trouxe esse número, porque nós vamos conversar aqui sobre renda fixa, nós vamos conversar sobre como entrar nesse mercado de investimentos em si, de renda variável, tudo que comporta isso. Eu até fiz no meu Instagram, tu compartilhou também. Sim. Eu fiz lá o pessoal mandar algumas perguntas, e baseado em algumas dessas perguntas, vou trazer aqui para nossa conversa hoje, para a gente tirar a dúvida da galera mesmo, porque eu até comentei em outras oportunidades, quando te convidei, eu atendo muitos investidores no meu produto, no meu segmento, né, que é o foco, é o consórcio com ferramenta de investimento. E é muito interessante porque a grande maioria, uma esmagadora maioria, assim, vamos pegar a cada 10 investidores, 9, para não dizer os 10, tá? Mas vamos botar aqui 9, ou guardam dinheiro, literalmente guardam dinheiro na poupança ou em algum investimento que o banco indica, depois a gente vai conversar sobre isso, mas sem exceção todos
que não têm, pretendem ter investimentos em imóveis, em tijolo, literalmente físico, não é nem né, fundo imobiliário. E conversando com eles trazem assim, poxa, por que tu não vai para renda variável? Por que tu não tem um assessor? Por que tu não busca uma pessoa? Eu sempre indico, né? A pessoa, não é tudo que ela vai botar na ferramenta que eu trabalho. Tem que diversificar isso. E muitos têm receio, têm medo, não entendem, não sabem onde buscar informação. E aí, para me aprofundar, poxa, se tu já tem essa gestão de carteira, tu conhece vários perfis, tudo que é parte do Brasil. Tem um dado extra, né? A partir de janeiro que eu comecei a utilizar CRM para documentar todas as atividades que eu fazia, desse tempo, de janeiro de 2020 até hoje, foram somando reuniões de apresentação, proposta, acompanhamento, enfim, foi mais de 1.500 reuniões. Porque o digital me permitia isso, óbvio, né? No modelo tradicional era mais difícil de escalar nesse nível. Sim. Hoje eu estou mais no presencial, mas essas 1.500 reuniões são, sei lá, 1.000 carteiras diferentes, 800 carteiras diferentes que passaram, né, pela minha mão ali para poder auxiliar de alguma forma, orientar. Alguns deles se tornaram clientes, outros não. Mas, enfim, é muita coisa em muito pouco tempo que a gente consegue ver ali, que deixa a gente um pouco mais cascudo, né? E tem uma amostragem, né? Exato. Né? Quanto mais você vê ali, mais você aprende. Então, tem esse dado que também é Então, indo para essa dúvida, me diz o seguinte, o que faz hoje, na tua opinião, aquelas pessoas que... Porque muitas vezes tem escritórios que a pessoa já tem investimento e acaba migrando para vocês. Mas aquele que não tem. O seu João, que ele não tem lá um valor bem considerável na conta dele, mas tem medo. Por que tu acha que as pessoas ainda não ingressaram? Mais ou menos quantos CPF a gente tem na bolsa hoje? 5 milhões. Mais ou menos isso, né? Um pouquinho menos nessa linha, né? Legal. Mas, poxa, existe uma infinidade de pessoas para aí ainda. Por que tu acha que as pessoas ainda não estão olhando no Brasil para isso? Conhecimento, Rafa. Se eu puder resumir, sem querer pagar aqui de entendedor de tudo. Não, vamos botar o pé no chão e a gente aprende todo dia, né? Contudo, o conhecimento básico sobre finanças permite com que a pessoa enxergue um risco de forma diferente. Então, tem uma frase que eu não sei quem me falou uma vez, mas é que a percepção de risco ela é inversamente proporcional ao conhecimento que tu adquire sobre determinado assunto. Então, quando eu adquiro um conhecimento sobre ações, a minha percepção de risco sobre ações vai diminuir, certo? Quando eu adquiro um conhecimento sobre um título de renda fixa que não é comum nos bancos, a minha percepção do risco daquele título de renda fixa vai diminuir, porque eu sei o que é que está ali. Então, quando um investidor, seu João, Dona Maria, enfim, que tem lá o dinheiro na poupança bem tradicional, tem um certo volume e a gente propõe para que ele traga o recurso aqui conosco, a gente abraça o cara, a gente vai explicar como que funciona, né, vai dar uma base financeira para o cliente para que ele saiba o que ele está fazendo também. Isso é um processo que demanda mais tempo da nossa parte, mas que a longo prazo é muito melhor, porque o cliente evolui esse nível de conhecimento e cada vez que você vai passar uma nova oportunidade para esse cliente, ele vai entender o que está ali. Ele vai entender que pode ser muito melhor do que o que ele já tinha nos bancos. Né? Vamos pegar na poupança hoje. Quanto mais ou menos será que tem? O último dado que eu vi foi do começo do ano, tinha mais de 30 bilhões em poupança. Que está em poupança hoje. Exato. E por que não deixar o dinheiro na poupança? Né? Dessa nossa conversa que a gente até tocou no início aqui, mas as pessoas sabem que poupança é ruim. Todo mundo que está aqui nos assistindo tem até o Guilherme ali do ladinho ali, que a gente estava falando antes. Ele tem tudo em poupança, ele falou. Hoje não, a partir de hoje não mais. Né? A partir de hoje não mais. Mas assim, todas as pessoas que falam comigo, é típico eu escutar isso. Alisson, meu dinheiro está ali na poupança, eu sei que não é bom, eu sei que não é o melhor, mas o quê? Né? Se a pessoa sabe que não é bom e tem uma opção melhor, por que ela ainda não faz essa mudança? Aí é o que eu estava comentando, a gente já entra num viés comportamental. Né? Sim. E como educar melhor aquele cliente, aquela pessoa, para que ela entenda que fazer essa saída da poupança para um outro produto financeiro que não apresente riscos para ele, que possa dar um retorno melhor, isso só se faz com educação.
2017, 2018, que foi o boom de educação financeira aqui no Brasil, que começou com influencers, YouTube, enfim, fez um grande favor para o nosso mercado de capitais e trouxe muito mais CPFs para a nossa bolsa, para o nosso mercado. Contudo, hoje o volume de informação é muito grande. E aí? Sim. Tu vai escutar Gera quem? confusão isso, né? Quem que você vai escutar? Quem que você vai confiar? Porque assim como todos os mercados, tem gente que vende um sonho que não é uma realidade, né? Então a gente prega muito isso, de quando o cliente dá oportunidade, né, para a gente falar, para a gente ensinar um pouco ali o que ele precisa saber para fazer essa migração, aí ele fica mais seguro. E isso é um ponto, né? Quando começou a surgir todos esses influenciadores digitais e o meu segmento, especificamente o consórcio, leva muito laço disso, muito, de tudo que é lado. E aí eu vou e converso com as pessoas e diz assim, nossa, é assim? Sim, é assim, esses que são os números de tal e tal forma, assim que funciona, esse cenário é legal. Nossa, mas eu não sabia. Exatamente por isso que vai pegando um monte de informação. E o meu produto que é muito mais simples, o meu segmento, né? Comparado a todo o mix que tu tem para trabalhar. E aí é uma questão, né? Conhecimento. Daí a pessoa tá nos ouvindo, nos escutando aqui, ela diz assim... Ah, não, eu vou lá, vou estudar então. Vou estudar vídeos no YouTube. Ela vai estudar, só que é um monte de fragmento. Como é que ela vai unir isso tudo? Isso vai gerar mais dúvida ainda do que certeza para ela. Perceba, Rafa, tem uma infinidade hoje de conteúdo na internet para você estudar o que você quiser, não só investimentos, tá? De forma organizada, aí você paga para alguém que construiu um curso, que dedicou tempo e recurso para construir esse curso, essa forma de ensinar, e aí você vai pegar um material mais compilado, vamos dizer, certo? Então a pessoa sabe que está lá o conteúdo, ela está vendo todo aquele conteúdo fragmentado e não está assimilando muito, decide adquirir um curso, vai comprar um curso online onde ela vai poder aprender, vai ter uma pessoa ali ensinando tudo que ela sabe sobre finanças. Mas essa pessoa não vai colocar em prática, porque não é confortável. Novamente, a gente entra no campo comportamental. São raras as pessoas que de fato adquirem o conhecimento e executam. Senão todo mundo hoje, com o volume de curso de investimento, você vê o pessoal vendendo na internet, tá? Senão com o volume que a gente tem de informação e de cursos disponíveis, todo mundo já tinha saído da poupança ou de algum investimento pior, mas não sai, novamente, o comportamental. Falta às vezes alguém que pegue na mão da pessoa, explique um pouco mais no detalhe, fale a mesma língua. E isso, o comportamental vem de muito tempo, né? Porque a função do nosso cérebro é sobrevivência, né? O instinto luta ou fuga é a sobrevivência. Para sobreviver eu tenho que economizar energia. Então, quando eu vou lá e compro um curso, sendo que a minha função prioritária é economizar energia, se eu tiver que estudar e colocar em prática, eu tenho que gastar energia fora do comum. Logo começam aqueles pensamentos, não é por aí, se fosse tão simples todo mundo fazia, e tu acaba não fazendo, né? E aí, então, tu pode pegar um caminho de buscar um assessor, de buscar um banker, enfim, buscar uma pessoa para te assessorar nesse caminho. Sim. Só que aí também vem de novo, né? Poxa, onde eu vou buscar? Quem eu vou buscar? Como eu escolho a pessoa para me ajudar? Perfeito. Qual a sugestão que dá para essa galera? Olha, procura pedir indicação. A gente já falou muito sobre esse tema, né, de indicações. E é bom quando você vai conhecer um profissional através de uma indicação, porque aquela pessoa ela não está ganhando nada com aquilo. Se eu indicar alguém para conhecer teu trabalho, para saber como funcionam os seus investimentos, os consórcios, eu não quero estar ganhando nada com isso, mas eu sei que você é da minha confiança, né? E aquela pessoa que eu vou indicar vai ter uma boa experiência com você. E os clientes também, nossos clientes, a gente sempre estimula a indicar, porque a gente faz um trabalho tão bom para eles, por que não, né, propagar esse trabalho para outras pessoas que talvez precisem do mesmo auxílio, de uma ajuda, né? Então, indicação, diria que seria o primeiro ponto. Tá? Procurar instituições financeiras sérias. Como que você vai saber disso? Você vai entender quais são os principais bancos, as principais corretoras. E dentro dessas corretoras você vai ver, ou dos bancos, você vai ver profissionais de referência. Onde é que eu posso pesquisar uma instituição que é séria? Como é que eu pesquiso no Google isso? Você vai pesquisar hoje maiores bancos e corretoras. E aí você vai ter lá. Tem alguns links que vão falar só sobre a estrutura da plataforma, custos, enfim. Tem outros links que vão falar, olha, aqui nessa plataforma você tem uma experiência dessa forma, dessa outra. No banco é assim, na corretora é assado. E dentro do site da própria corretora, eu digo pelo meu mercado, né, dos outros eu não consigo
dizer de fato como funciona, mas, por exemplo, no site da própria XP, você pode ir lá procurar por assessoria. Na assessoria, a XP dá destaque aos melhores escritórios, às melhores empresas que são credenciadas no núcleo G20. Você tem o núcleo S20, que são os que mais estão crescendo, e você tem o núcleo G20, que são as operações mais maduras e mais consolidadas no mercado. Inclusive, nós lá na Avel estamos no núcleo G20, já vai fazer seus 2 anos seguidos, né? Metade da vida. Então, assim, se você procurar lá no próprio site da XP mesmo, você vai ver vários escritórios ali que a XP classifica como o G20, como os melhores. Tá? Então, para que a própria instituição dê esse selo de qualidade para o escritório, né, tem alguns pré-requisitos. Você tem que ter uma estrutura muito boa, um corpo profissional muito bem preparado, você tem que ter uma forma de atender o teu cliente com 360, vamos dizer, né? E ali mesmo você já pode entender, olha, poxa, eu gostei um pouco mais do perfil desse escritório aqui, desse aqui, e assim lá dentro procurar algum profissional, certo? Entendi. E observar no comportamento do profissional, isso é o mais importante, é uma coisa que eu só me alinhei contigo por isso. Observar no comportamento do profissional se ele não está pensando só no bolso dele. Ah, sim. Isso aí você pega. Todo mundo consegue perceber. Todo negócio tem, né? Todo negócio. O médico que só quer te vender os produtos dele, o cara do investimentos que só quer falar do produto que vai dar mais receita, ou o pessoal de uma loja de roupa que quer só... Entende? Então, o prestador de serviço, ele não deve demonstrar conflito de interesse. Ele também não deve ser uma ONG. Sim. Ele deve ser bem remunerado. Ele está prestando um serviço de qualidade. Mas você consegue detectar alguns profissionais que são mais conflituosos. Evite isso que pode lhe prejudicar. Sim. Então, essa escolha ela não é tão simples como parece, mas tem maneiras de você mitigar riscos na escolha de um profissional para te prestar um serviço financeiro. Sim, e tem, aí, rolando essa empatia e tudo, né, acaba sendo mais tranquilo. Porque, mesmo assim, escutando tudo isso, faz tempo já que eu escuto sobre isso, converso e tudo, né? Eu estou vivendo essa bolha de informação, vamos colocar assim. Mas eu acredito, e é um puro achismo, que alguns estão escutando e pensando assim, ou nos vendo e pensando assim, mas é melhor eu compro um curso, aí eu vou lá, eu mesmo invisto, compro, porque eu abro lá na corretora. Eu sei porque eu já passei por essa fase, tá? Sim. Lá atrás eu passei. Eu sei por mim falando, né? E aí eu vou lá, eu compro, eu invisto, eu boto dinheiro, não tô pagando dinheiro para ninguém mexer no meu dinheiro ou botar. Então, eu vejo aqui 2 dúvidas, 2 perguntas, né? E até surgiu uma ali, eu lembro dos comentários, algo assim, por que eu vou pagar para alguém investir para mim? Sim. Quando eu faço essa escolha, filtrei, vou escolher lá a Avel, entrei, me cadastrei, vai ter um assessor que vai me atender. Não necessariamente o Alisson, enfim, mas vai ter um assessor que vai me atender. Maravilha. Aquele assessor que vai me atender, ele vai ganhar uma comissão em cima do que eu ganho? Como é que eu ganho disso? Porque o pessoal tem muita dúvida sobre isso, né? Sim. Não é transparente. Hoje, no mercado financeiro, os ganhos de quem presta serviço no nosso mercado, falta um pouco de transparência. Não quero entrar em valores, não é isso, claro, tá? Mas não. Assim... Falta um pouco de transparência, mas você tem que entender o quê? As corretoras hoje, os bancos, disponibilizam um profissional para te atender de forma gratuita. Isso significa que aquele profissional está fazendo um favor? Não. De alguma forma ele está sendo remunerado. Né? Então, o gerente do banco, por exemplo, vamos dar os 2 exemplos. Sim. O gerente do banco ele é um assalariado, ele tem um contrato CLT, ele vai ter bonificações, vai ter metas, enfim. Já no ambiente de corretora, os profissionais são sócios da empresa, seja sócio minoritário ou sócio partner, que é quem entra para a sociedade comprando cotas, né, pelo programa de partnership. Então, nós recebemos por repasse da corretora. O investimento que você fizer te deu R$10.000 de lucro. Tá. Perfeito. Esse lucro é seu. Como plataforma de investimentos, as corretoras são meios e canais de distribuição de produtos financeiros. Então, nosso amigo ali tem um fundo de investimentos. Ele quer colocar esse fundo na plataforma da XP. O nosso outro amigo tem um banco, tem uma financeira, que quer colocar um CDB na plataforma da XP. Então, a própria corretora vai ter uma taxinha ali que cobra da instituição, que é o repasse que ela recebe por estar distribuindo esse produto. E, consequentemente, quando o profissional que está te auxiliando ali a fazer os investimentos vai alocar num tipo de produto daquele, ele vai receber um repasse daquilo ali.
mas o seu lucro, ele é seu. E não vai aparecer uma taxinha de taxa de assessoria, taxa disso, taxa de manutenção de conta. Zero. Sim. Né? Uma taxa de administração, por exemplo, ela é cobrada de um fundo. Sim. Quando você tem investimentos em um fundo e o gestor do fundo, ele cobra a taxa de administração porque ele vai estar administrando o recurso que você colocou ali. Sim. Né? Só que no nosso ramo de assessoria financeira, no private, você tem um banker, você não vai pagar algo direto para a pessoa. Vai ser de forma gratuita, mas você vai estar entendendo que o profissional também está sendo remunerado. Né? Só que não onera nos teus lucros, não sai dos teus lucros. Isso é muito importante, isso é sensacional. Então, eu tenho um profissional de alta qualidade, com autoconhecimento, que está focado em olhar como o dinheiro vai crescer e pode crescer, as possibilidades, e me passar essas informações, e ele não está tirando do meu lucro. Deixa eu ver se eu entendi. Imagina uma prateleira onde tem vários produtos, produto X, Y, Z lá, né? Tem esses produtos. O X é de uma empresa, o Y de uma e o Z da outra. Tu me conhece, tu sabe que combinando mais com o meu perfil, com o meu objetivo, é o produto Z. Aí tu diz, olha, Rafa, eu te indico o produto Z. Aí então, vou aplicar, vou investir nesse produto Z. Pum, botei uma parte lá do meu quinhão lá. Maravilha. O que eu ganhar de lucro em cima daquilo é meu. Mas, como tu indicou alguém para usar aquele produto baseado no objetivo da pessoa, perfeito. Aí uma daquelas taxas lá de repasse por estar naquela prateleira, tu vai ganhar uma parte, o escritório em si, né? O assessor vai ganhar uma parte. Sim. É muito parecido com o mercado, né? Pra te ter lá na prateleira, na gôndola, tu tem que pagar pra estar lá. E aí o meu preço não vai diminuir ou aumentar e coisa, né? Quem vai ter o lucro é eles lá por estarem pagando, entendi. Perfeito. Então quer dizer que eu tenho um profissional só pensando nos meus investimentos e ele não vai tirar nada do meu lucro. Não. Então por que eu não tenho mais desses? Por que as pessoas não têm? Se tu não tá pagando para ter o cara ali. Falta clareza na informação. E as pessoas, algumas, têm medo do conflito de interesses que acontece em todo lugar, que acontece no banco, que acontece em corretora, né? Não, mas aquele profissional vai ficar falando comigo só para me recomendar produto que é melhor pro bolso dele. Aí, novamente, que tá a diferença. Naquela prateleira que você falou, dos produtos X, Y, Z. O Z era mais adequado pro teu perfil. Sim. Correto? Só que o X tinha um repasse um pouco maior para a corretora. E aí? Eu vou te indicar o Z ou o X? Entende? Quem só pensa nesse lado aqui... No seu bolso? Exato. A carreira da pessoa faz isso. Porque os teus clientes percebem que você não está alinhado com o objetivo dele, só com o seu, e aí sai da sua carteira, vai para outra instituição, não te indica. Já vi vários exemplos disso, né? Então, se, obviamente, tem um produto financeiro que é alinhado com o teu perfil e que vai me dar um bom repasse, poxa, perfeito. Melhor dos dois mundos. Né? E para aqueles que se preocupam tanto com o conflito de interesses, muitas corretoras, inclusive a XP, tem o modelo de taxa fixa, onde esses repasses que acontecem nos produtos financeiros, na verdade, ele é dado como um cashback para o cliente. Só que o cliente paga uma taxa fixa anual, digamos, 1% ao ano sobre o patrimônio dele todo. Eu vou te dizer que eu tenho clientes nesse modelo hoje? Não. Às vezes sai mais caro para o cliente e todo mês é debitado na conta dele ali uma taxinha e ninguém gosta de pagar. O brasileiro não gosta de pagar por serviço. Sim. Né? Mas assim, Sei tem bem. esses dois modelos e é dessa forma que o nosso mercado é remunerado. Então, esse tipo de informação traz clareza para as pessoas para que elas possam fazer essa movimentação de forma mais tranquila. Só que se essa informação não está tão difundida assim, se não chega, por isso que é bom projetos como o seu que vão trazer essa informação pessoal, né? Facilita para que mais pessoas possam melhorar suas finanças e, enfim, ter uma vida financeira mais próspera no futuro. Isso é demais. Imagina se todos os segmentos forem assim. Posso falar besteira que eu tô pensando agora, aqui na hora, falando, mas imagina se médico fosse assim, por exemplo. Tu vai lá, tu não paga pro médico, tu faz a consulta e ele tem lá vários produtos que ele vai te indicar o que é melhor pra ti, medicamentos que é melhor pra ti pra usar, daí... Mas entendeu? Se o serviço fosse tratado assim, é fantástico. Cara, é demais isso, demais. E aí, de novo, então, né... Daí me gera a dúvida do porquê as pessoas não terem mais disso, né? É difícil o acesso a um assessor? Não. Hoje nosso mercado, se eu não me engano, tem só da XP, que eu sei, entre 12 ou 14 mil profissionais. XP tem escritórios no Brasil inteiro. A gente tá falando só da XP. Só da XP, que é uma das N corretoras do mercado. Hoje a maior corretora e bancos de investimento da América Latina, a XP,
Porém, você tem N outros. Que começou aqui em Porto Alegre, N, então Exato. a gente tem, né? Nosso escritório fica do lado de onde começou ali. Sim, inclusive na sala de reuniões que nós estávamos, dava para enxergar isso. o outro ali. Então vamos lá, eu tenho 5 mil reais. Tô falando vários cenários aqui. Tenho 5 mil reais que quero começar a investir. Perfeito. Eu deixo no banco na poupança? Pô, depois de tudo me isso, ajuda, perguntar né, isso. Então, Me quero ajuda. investir 5 mil e quero fazer um aportezinho mensal lá, todo mês, quero juntar 300 reais. Perfeito. Vamos pra vida real? É. Vida real. Sem conversa aqui, isso aí. querendo vender uma coisa ou outra. Vida real. Primeiro, tu tem dívida? Quita. Não tem dívida. Perfeito. Não tem dívida? Bacana. Como que é a tua renda? Uhum. Tua renda permite que tu tenha ali um certo recurso para estar aportando? Ganho 4 mil reais por mês. Perfeito. Desses 4 mil, você consegue reservar pelo menos 10%, 20% para estar poupando. Bacana. Vai começar com 5 mil reais. Primeira coisa que você deve entender. Você já tem uma reserva financeira? Uhum. Você é autônomo ou você tem CLT. concursado? Você é CLT? Uhum. O teu emprego tem umas certas garantias ou você tem risco de perder teu emprego e ficar fora do mercado de trabalho por um tempo? Tem risco. Percebe onde eu tô querendo chegar? Sim. Entendeu? Porque assim, É uma análise do cenário teu todo. um profissional comum ficaria, bota tanto aqui em renda fixa, tanto aqui em renda variável, aqui vai ficar bacana, vai render tantos por cento ao mês. Não é por aí. Isso é pensar no bolso. Não é nem sobre isso, não é nem sobre pensar no bolso, é porque o planejamento financeiro do portfólio de investimentos, ele vai além do produto financeiro, além dos investimentos que eu vou te recomendar, um CDB, um IPCA, um título de renda fixa, uma ação, enfim, ela vai partir da vida do cliente. Por isso que eu mencionei isso primeiramente. Então, a gente vai entender a realidade financeira do cliente, da família, da empresa, do trabalho, filhos, vida como um todo, para que a gente entenda se de fato faz sentido aquele cliente começar a investir, né, em investimentos que às vezes precisam a longo prazo. Primeiro, dependendo da tua condição profissional, digamos, você é autônomo, você tem que ter uma reserva financeira maior, um caixa disponível, seguro, com resgate imediato, certo? Você tem que ter uma reserva financeira maior do que uma pessoa que é concursada, que tem aquela garantia, aquela estabilidade de renda. Então, partindo desse princípio, desse ponto, aí a gente consegue começar a estruturar. Digamos que você fosse um concursado, não precisasse construir uma reserva financeira maior. Com esses 5 mil, o que é que a gente poderia começar a fazer? Ter um percentual disso, digamos, seus R$1.000, R$2.000, investidos num título de renda fixa, de resgate rápido, rendendo ali seus 100% do CDI, próximo a Selic, alguma coisa assim. Uma parcela disso você poderia colocar em ativos imobiliários, como fundos que compram imóveis e recebem aquele aluguel. O brasileiro adora o fundo imobiliário, não à toa o mercado ficou gigante, né? Então, um aluguel hoje, na média, que paga líquido ali 0,3, muitas vezes, aqui da região de Porto Alegre, que a gente está falando, né? No fundo imobiliário, você vai ter 0,8, 0,9 líquido para fundos conservadores. Fundos um pouco mais arriscados, você tem ali, hoje, 1,3 ao mês líquido de imposto de renda, caindo na sua conta todo mês, como se fosse um aluguel. Então, colocou um pedaço na renda fixa, com resgate imediato, para que seja também uma reserva de oportunidade para você. E se você precisar acessar aquele valor, você vai ter a garantia que ele não está oscilando. Um pouco de investimentos imobiliários. Você pode ter também um pouco de ações. Você pode comprar ações de uma empresa do setor de saneamento, por exemplo, que tem contratos, né, que são reajustados por inflação, tem contratos com o próprio governo, com o setor privado também. Empresas do setor elétrico, de distribuição, que são extremamente perenes, setores básicos, enfim, que essas empresas crescem ao longo do tempo, essa cota dessa ação também cresce, e nesse meio tempo aquele lucro que a empresa gerou também é distribuído para você, acionista, que comprou as açãozinhas ali da empresa, né? Também é distribuído para você em forma de juros sobre o capital próprio ou dividendos. Sim. E cai na sua conta. Então, começaria com um portfólio simples, né, sendo um valor de 5 mil, um pouco de renda fixa, um pouco de investimentos imobiliários, um pouco em ações. E aí você já ia começar a sentir como que você se comporta com as variações de mercado. O mercado imobiliário varia, mercado acionário também, renda fixa já não. Então você começaria a se sentir e ver, olha, bacana, gostei desse aqui do investimento imobiliário, vou colocar um pouco mais aqui. E assim a gente vai construindo o portfólio até ter um objetivo definido e entender, Rafa, bacana, teu objetivo é
daqui a tanto tempo está acumulando, gerando uma renda passiva de R$10.000. Como que a gente vai fazer para chegar lá? E a gente começa a construir teu portfólio com base nisso, saindo da pessoa até chegar no produto financeiro e no objetivo. Entendi. Então, pelo que eu captei aqui, antes mesmo de eu começar a olhar onde eu vou alocar esse meu valor, onde é que eu vou distribuir ele, tem essas perguntinhas que são importantes, que tenho certeza quem está aqui nos acompanhando já ouviu, já leu, já ouviu algum corte falando sobre isso, mas eu preciso, então, a primeira pergunta, se eu tenho alguma dívida, quito as dívidas antes ou encaminho as dívidas? Por quê? Porque geralmente o custo de uma dívida é maior do que o rendimento financeiro de uma aplicação. Não vou explicar o motivo técnico por trás disso, mas você sabe que um juro de cartão de crédito ao mês dá o que hoje? Uns 14%? 14%, vamos botar 12%. Beleza. Ao mês. Que rendimento que vai te dar isso? O investimento mais conservador hoje, seguro, tranquilo, vai lhe dar 1% ao mês. Estou falando de 1 para 14%. Então, para que você vai começar a investir se você ainda tem uma dívida ali para pagar? Então, ou pagar a dívida ou encaminhar, né? Negociei a dívida, tá lá, tem minha parcelinha X, bom, já sei que aquilo não vai aumentar, é aquilo ali, vou adiante, legal. Então, é resolver a dívida primeiro. Resolvendo a dívida, eu tenho que ver a questão do meu fundo de reserva, do meu colchão financeiro, do meu lastro, enfim, eu tenho que ter esta reserva. Se eu sou um profissional CLT, qual que é a indicação, em quantos meses eu tenho que ter guardado a sugestão? Não precisa inventar muita moda aqui. CLT de 3 a 6 meses, concursado público um pouquinho menos ali, pode ser. E autônomo pelo menos 1 ano, eu digo assim. Dependendo do risco do teu trabalho. Então a gente poderia dizer assim, que concursado 3 meses, CLT 6 meses, autônomo 1 ano. Regrinha de bolso. Tá. Não é para generalizar, mas enfim, você sabe que um profissional autônomo, se passar um tempo sem faturar, né, ele vai precisar queimar um pouco de caixa. O profissional concursado, no outro extremo da coisa, é impossível ele passar um tempo sem faturar, porque ele está garantido ali todo mês, né? É mais então, dar algum extra de saúde, alguma coisa assim. Isso, né? Então, assim, a reserva de emergência, a reserva de oportunidade, que todo mundo gosta de falar e algumas pessoas até condenam. Né? A nomenclatura, né? É importante, cara. É uma reserva financeira, é um colchão financeiro, como você bem colocou, que está ali disponível para emergências. E ninguém aqui é super-herói. Você vai ter uma emergência na sua vida, né? Chama-se vida. Você vai ter ou um problema de saúde, ou um problema financeiro, ou um momento mais difícil de mercado. Ou tu acha que o pessoal do varejo, por exemplo, com inflação lá nas alturas, com juros altos, desincentivando o consumo. A indústria moveleira, eu tenho alguns amigos que são da área, que eles me comentam algumas coisas que passou agora nos últimos meses, que nós estamos gravando aqui, foi um desafio gigantesco, está sendo ainda, né? Sim. Porque as pessoas, elas estão na alta e pensam, né? É a questão de o emocional, muitas vezes. Eu estou na alta, tu não imagina que tu vai deixar de estar naquele momento. Tô numa boa, tô gigante. Lá em casa, todo mundo meio gripado, doente, coisa. E eu tava conversando no almoço hoje, eu falei com o filho, com a família, eu disse assim... A Rafa perguntou, a minha filha perguntou pra esposa assim, mamãe, eu vou ficar bem em algum momento, vou ficar bem de novo? Aí eu até brinquei, disse, poxa, quando a gente tá passando por uma situação, a gente se pergunta, né, eu vou passar por isso vai acabar? Doente, dodói, né, lá, coisa de criança. E muitas vezes eu tô gripado assim, num gripão, eu penso, como é que era quando eu não tava gripado? Era tão boa a minha vida. Ou doente, alguma coisa assim. Só que a gente acaba não pensando nisso, né? O bom vai passar e o ruim também vai passar. Sim. Na maior parte do tempo a gente vai estar no meio ali, né, do caminho. Então tem que ter esse lastro. Esse dia eu estava conversando lá nos nossos amigos lá, do pessoal da Iosef, lá no lounge. Sim. E um abraço pro Luan, pro Maurício. Inclusive, né, parabéns. Feliz aniversário pro nosso amigo Luan. Parabéns, porque hoje, no dia que nós estamos gravando, é aniversário dele, né? Sim. Nosso grande amigo. E um baita entendedor, um gentleman, né, no segmento. Os nossos gentlemen lá. E aí, uma questão que é legal, porque eu tava lá, daí chegou uma pessoa, sei lá porque a gente começou a falar de poker, e ele disse assim... Eu disse, nossa, eu joguei 2 vezes, falando pra ele, joguei 2 vezes, tive sorte, acabei ganhando e tal, com os amigos. E saiu daqui a pouco, ele disse assim, não, quando tá com uma mão boa e tu tá com bastante fichas, que significa ter dinheiro, né? Sim. Tu acaba sendo mais ousado nas jogadas. E ele falou, é que nem a vida. Quando tá com dinheiro guardado, tu é mais ousado no teu investimento, Sim. ou em tomar uma ação. Quando não tem tanto, tu já pensa mais. E aí essa que é a reserva de emergência pra mim, assim, é pra te dar sossego para trabalhar. Igual ter um seguro de vida, te dá sossego, que se acontecer alguma coisa que ela vai passar sem passar por inventário nenhum, vai direto para tua família, eles vão poder organizar até resolver o restante. Então, o colchão financeiro as pessoas negligenciam
e abrem mão disso, e quando vão se dar conta, já passaram dos 40, dos 50 e querem começar a fazer. Exato. E aí já não tá na idade mais produtiva, né? Sim. Então, já vi a questão das minhas dívidas, ok. Tenho o meu colchão financeiro, ok. Aí eu parto para procurar um assessor. Perfil. Ah. O teu perfil de investidor, que muita gente hoje entende como conservador, moderado, agressivo, Que é pra como eu mim, conheço, tá? Pra mim isso é balela, tá? Uhum. Perfil de investidor é a vida da pessoa. O teu assessor, aí vai ser um momento em conjunto, quando você vai procurar um profissional, ele vai te ajudar a entender o teu perfil, porque você entende o teu perfil. Uhum. Eu sou autônomo, Uhum. eu tenho tantos anos, sou casado, tenho filha, mas o profissional especializado ele vai te fazer as perguntas certas, né, para extrair de ti a informação que ele precisa para poder realizar o planejamento financeiro adequado para você. Então, a parte das dívidas, a reserva financeira, aí você parte para a busca de um profissional que vai ajudar a entender melhor o teu perfil. E aí, por fim, você vai entender o que é que você vai alocar no teu portfólio financeiro, quais ativos financeiros, quais rendas fixas, ações, fundo, etc. Muitas vezes as pessoas querem começar por aqui, né? Não, todo mundo, né? Exato. É igual começar, eu quero meter o shape, né? No segundo episódio aqui eu gravei foi com o Everton Botega, a gente falou sobre isso, enfim. Ele disse, a gente quer botar o shape, não sei o quê. Não conversamos sobre isso, mas é a área dele, né? Daí a pessoa vai lá no Instagram, quer fazer em 1 mês, 3 meses, quer ficar trincado. Só que às vezes o cara tá 3, 4 anos fazendo aquilo lá, organizando. Ele falou que ele treinava 2 horas por dia. Pô, eu treinando 40 minutos, quero ficar assim, que jeito? Não tem, entende? Então, isso é... As pessoas geralmente pulam pra cá, mas tem que olhar tudo isso antes. É isso que dá estrutura. E isso que dá estrutura. A gente é imediatista, né, Rafa? As pessoas são imediatistas. Eu sou, né? A gente tem esse comportamento. Mas quando a gente busca se planejar um pouco melhor... E se torna nesse ramo financeiro, se torna um projeto financeiro mais bem elaborado, mais bem estruturado. Por quê? É muito melhor eu chegar aqui para você e dizer, Rafa, beleza, bota esses 5 mil aqui comigo, eu vou botar tanto aqui, vou te dar tantos % ao mês e você tá feliz. Maravilha. Mas talvez aquilo ali não seja o mais adequado para você. Só que fazer esse processo por todas essas etapas aqui pode levar um pouquinho de tempo. Eu não estou falando de meses, né? Às vezes 1 ou 2 reuniões ali para você fazer um bom alinhamento e você já está com uma coisa muito melhor estruturada do que se fosse só, me manda aí uma proposta, me manda uma lâmina. Esqueçam isso, pessoal. Me manda uma proposta. Não mando, me recuso. Quer fazer o trabalho da forma certa, a gente vai conversar, vai sentar e vai conversar. Se quiser fazer da outra forma, não trabalho assim, nem recomendo, né? Mas a gente tem que ser um pouco flexível ali, enfim, pra encontrar o meio termo, muitas vezes. Cara, tu me deu um insight muito legal, porque no episódio anterior aqui da nossa série, dessa primeira temporada, foi com o Ronei Menetrier, que é da Lara Dom. Sim. Depois gostaria que tu assistisse até. Bacana. Ele tem 28 pavilhões num complexo de pavilhões. Ele falou valores aqui, tudo, como é que ele faz. Tem mais alguns fora também. E é legal porque ele contou a história de como ele fez. Tu não tava, né, Guilherme? Era a Sinara que tava. A Sinara tava acompanhando. Foi bem legal. E aí ele contou qual a trajetória dele para chegar nisso. Ele contou como é que ele fez. Deu dicas muito legais. Como olhar para a cidade para fazer isso. Enfim. Rendimento e tudo. Ele abriu o jogo aqui para nós. Fico muito agradecido com ele, inclusive. Só que foi muito legal porque ele contou a história e eu disse, tá, Rony, mas em quanto tempo tu fez isso? Quanto tempo tu demorou? Do primeiro até fazer a transição, 12 anos. Você vê? Porque contando, eu parecia, não, é fácil, é simples, pum, 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 já faço, já construo. Bom, pra construir às vezes é 8 meses, 6 meses, 1 ano, dependendo, né? Sim. Então, ele falou o quê? 12 anos pra migrar de um segmento que era metalúrgico, o segmento deles, eles migraram. Poxa, 12 anos, cara. E a gente tá falando agora de investimento sobre começar. Se tiver que fazer 2, 3, 4, 5 reuniões para alinhar as dívidas, para alinhar do seu colchão ali financeiro e organizar, porque organizar o perfil, mas pelo que eu tô vendo, o que menos tempo vai ser investido realmente, tempo da pessoa que quer investir, é na escolha dos ativos. Sim. Porque isso é o assessor que, sabendo de tudo isso, vai conseguir encaminhar. Exato. Se tem confiança no assessor, no banker, perdão, né, vai conseguir. Aí esse profissional vai conseguir encaminhar. É o mais simples. Hoje o produto financeiro é commodity. Toda instituição tem. No banco tem um produto... Na minha corretora tem um produto melhor, no banco tem... Esquece.
Acabou. Produto financeiro não é mais diferencial. O diferencial é o profissional que sabe atender bem o cliente, sabe entender o perfil e entregar a melhor solução. Porque se eu for dizer, o teu fundo rende mais, o meu fundo rende mais do que o outro, a rentabilidade passada, esquece, cara, isso é balela, tá? Então, o diferencial hoje, para um cliente que quer ser atendido por um profissional sério, né, é justamente focar nessas etapas iniciais. Saber que não precisa inventar moda, ter aquela operação, enfim, que vai dar um lucro absurdo, né? Muitas vezes as pessoas não querem se dedicar aos investimentos, então para que querer inventar moda? Sim. Aplica em algo que vai te dar um rendimento bom, sim, seleciona os melhores produtos. Em termos de diferença dos bancos e corretora, a corretora tem mais produtos, sim, é uma plataforma aberta. Por exemplo, muitas vezes a XP até distribui produtos de outros bancos, de outras instituições concorrentes. Ah, é? Sim. Né? Não vou citar nomes, enfim, Claro, não estou a fim de claro. fazer propaganda para concorrente. Mas para Avel, sim, aqui está, né? Pois bem, a própria XP distribui o produto de um bancão, porque é um produto bom. Mas muitas vezes aquele bancão nem mostra aquele produto lá porque não é muito interesse. Ou a XP distribui um produto que é da outra corretora, que é concorrente, né? Mas é bom o produto. Mas também o produto é bom, está lá para distribuir. Então, assim, produto vai ter em todo lugar. O que vai diferenciar é o profissional, a capacidade dele de entender o cliente, de se relacionar com você e também de como usar esses produtos financeiros da melhor forma. Se eu disser a você que uma empresa que trabalha comigo, eu posso fazer uma forma dela pagar menos imposto usando os produtos financeiros que eu tenho, eu falo para o empresário, vem trabalhar comigo que eu faço você pagar menos imposto de forma 100% legal. Ele vai ficar incrédulo, assim, mas de fato, tem produtos financeiros, estruturas financeiras que a gente consegue utilizar que faz o empresário pagar menos imposto. Pagar menos imposto é o quê? Reduzir despesa. Eu reduzo despesa, se eu mantive o mesmo faturamento, eu faço o quê? Eu aumento minha margem de lucro. Sim. E tu tá ganhando mais. Então, na ponta tu tá ganhando mais. Então desde a pessoa física até a pessoa jurídica, né, você tem produtos, mas a pessoa que está ali, se ela é mais capacitada para utilizar esses produtos para a tua necessidade, cara, aí tá a virada de chave do jogo, entendeu? Cara, que demais. Isso vai muito além do que apenas indicar onde botar o dinheiro. Por isso que toda essa análise é importante, né? Por isso é legal. Então, o que eu tô pensando aqui, te ouvindo, às vezes tem um limite ali pro serviço prestado, né? É muito legal esse monte de informação no YouTube da vida. É muito legal. Às vezes eu dou umas batidas de boca com os haters no TikTok lá, no Instagram. Cara. Aí tu... Não, mas esses dias conversando com o nosso amigo lá, o João, daí o João diz uma coisa, até eu falei sobre isso, ele disse assim, poxa, mas é segundos sem pra falar. Claro, a gente fala ali pra chamar atenção, na verdade, pra poder ter esse bate-papo aqui, sentar com a pessoa, sentar lá com o investidor, com o empresário, com a pessoa interessada e conversar e explicar com profundidade, né? Não é, gente, num vídeo de YouTube ou no Instagram, ou mesmo num podcast que tu vai ter a profundidade que precisa para poder começar. Aqui a gente deu um direcionamento, mas tu já pode hoje ver as tuas dívidas, tu já pode hoje ver em relação a quanto tu ganha, quanto tu precisa ter de lastro ali guardado, baseado no que a gente falou, tu já pode começar a ver isso. Agora, o teu perfil, tu vai estudar, procura um assessor para te ajudar com isso, entra em contato com o pessoal da Avel ali, né, para falar. Falando em entrar em contato, eu quero até falar, daqui a pouco vai aparecer aqui, agradecer aqui ao estúdio AT Play e também comentar que eles têm agora também um estúdio móvel, que eles podem levar essa estrutura de podcast para dentro de uma empresa. Sei que a Avel já tem o podcast lá, mas daqui a pouco, né, pode levar essa estrutura para lá, leva a galera, leva o Guilherme junto, assinar, acho que nem te falar, né, Guilherme, mas vamos te levar. E tem que ir junto, faz parte da estrutura. Então, se quiserem, entre em contato lá no @estúdio@atplay, entre em contato com o pessoal, diz que veio aqui no Smart Talk, que vão ser super bem atendidos, assim como nós somos aqui, né? A galera sempre recepciona bem aqui. Tudo, né? Tem até um cafezinho termogênico ali que a gente deixou para depois do podcast. Vai saber o que vai acontecer, né? Meu amigo. Cara, muito legal. Demais saber disso. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que o assessor, ele é um parceiro na minha caminhada. Falou tudo. É isso, né? Eu gosto de hoje me colocar como o parceiro de negócios do meu cliente. Porque se ele vem falar comigo só para falar de investimento, qualquer pessoa faz isso, tá? Mas se eu sou teu parceiro de negócios, por exemplo, eu conecto a tua empresa com outra, né?
Às vezes tu precisa, vai viajar, eu tô junto ali, eu dou uma dica de viagem. Aqui em Gramado eu virei guia turístico aqui do Sul, né? Os clientes vêm pra cá, eu já passo o roteiro, tudo certo, atendo a família, falo com o filho. Eu conheço a empresa do cara, conheço a realidade do cara. Pô, eu sou o braço direito do cara nessa parte financeira. Cara, tu tava viajando agora lá pra cima. Onde é que tu tava agora, esses últimos dias? Lá no começo de março foi Mato Grosso, exterior de São Paulo, Goiás. Pois é. Quer dizer, Visitando clientes. Visitando clientes, conhecendo novos e estando lá para conhecer a realidade do meu cliente. Né? Esse público que eu atendo, por exemplo, ali na região centro-oeste, bem focado no agronegócio, Sim. é um público bem particular. É um público que consegue gerar muita receita, mas às vezes pelo excesso de conservadorismo, né, deixa dinheiro na mesa, falta uma estrutura para amarrar todos os bens. Né? São milhões e milhões de valores dos bens imóveis, muitas vezes, mas o cara não tem um arrojo, não tem um seguro de vida, não tem algo que vá respaldar ele no momento de uma falta. O cara não tem organização financeira, às vezes. E eu não estou falando isso no geral, né? Porque tem muitos ali que também já acordaram para essa realidade e estão se organizando mais. Mas eu tô lá porque eu tô lá conhecendo o meu cliente na fazenda dele. Eu estou conhecendo o consultório da minha cliente que é médica. Sim. Eu estou conhecendo a indústria de enfim, materiais primários. Tu literalmente botou a bota no barro lá, porque eu acompanhei. Botei a botina, cara. Pô, um abraço pro meu amigo Robson. Cheguei lá com o meu mocassim, esse aqui, todo granfino, né? E ele... Terninho Alonso, né? Nosso... Lá eu não pude levar o terno. É muito quente. A cruz é quente. Mas aqui o Alonso vem bem, né? Alonso Alfaiataria, o cara é top, né? Tem que trazer ele aqui, né? Tem que trazer. Ele junto. Ele é um cara bom pra contar a história aqui. Ele é bom. Soube um marketing pessoal legal. Né? Chegou lá pra visitar, botou literalmente o pé na lama. O amigo me recebeu, o Robson disse: Alisson, tira esse mocassim aí, vai lá na loja de seu Zezinho, compra a botina, você vai pra fazenda, vai pisar em bosta, tudo. E foi uma maravilha, cara. Calça jeans, polo, botina, fui lá. Rodei, fui pra um, fui pra outro. E você tá lá conhecendo a realidade do cara. Que tipo de gerente de banco faz isso? Sim. O assessor de investimento que fica lá na Faria Lima, em São Paulo, não faz. Sim. É aí que está a situação. A gente não está falando de um banco específico, de todos os gerentes de banco ou dos assessores, mas aí que vem aquilo que o Alisson comentou antes. Tu buscar um profissional que tu tenha familiaridade. Porque, poxa, mas eu não tenho uma fazenda lá em Goiás, né? Tudo bem, tu pode ter tua casa aqui em Porto Alegre, Canoas, numa cidade em torno aqui, e tu ir visitar esse profissional ali na Avel, tu ir ali na Mostardeiro, conversar com o pessoal, tomar um café, bater um papo, vai ser tratado igual, tu vai te sentir em casa em relação a isso, ele vai sentar, vai pegar na tua mão e dizer, olha, como é que é a situação, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu acompanhar isso contigo. Então, não é porque tu mora perto aqui, tu tem que ter isso, porque muitas vezes as pessoas, eu tenho alguns amigos que se aventuram nesse meio, sim. E alguns que gostam de cripto também, mas aí não vamos entrar nesses detalhes. Seara, né? Mas o pessoal se aventura nesse meio e reclama, nossa, mas o meu corretor não me liga. Diz, cara, mas vai atrás. Tudo bem, ele deveria te ligar de vez em quando, fazer aquele contato ali, mas vai atrás, pergunta, manda e-mail, conversa, seja interessado também naquilo ali. Né? Claro. Então, pro pessoal que quer começar agora, onde é que ele pode buscar isso? Como é que eles buscam acesso a vocês? Dá um norte aí pra galera seguir o mapa. Perfeito. Hoje a Avel tem vários canais de comunicação, rede social, a gente é super ativo, tem lá no nosso podcast também, inclusive quero que o senhor vá lá, né? Anotado já o convite. Deixa comigo. Então temos vários canais de comunicação, temos nosso site, lá no site tem uma área para contato, e ali você pode especificar, olha, eu queria ter um contato com o assessor, quero falar com o Alisson, quero falar com alguma pessoa específica, lá se você já conhecer alguém da Avel, mas você pode entrar lá no site da Avel, pega um número para contato, ou mesmo no formulário ali online mesmo, só sinaliza que quer o contato, fala o nome da pessoa, se você já conhece lá dentro, e aí vão direcionar esse contato pra gente, ou simplesmente fala com você, tem meu contato também, sim. Mas pelo nosso site, www.avel.m de Maria, E de elefante, .me, tá. avel.me, você pode preencher lá um formulário e pedir o contato, a gente vai estar ligando, vai estar convidando para conhecer o escritório, marcar uma reunião por vídeo, que seja,
e serão super bem recebidos, né? Que legal. E na tua rede social, né, meu amigo? Na minha rede social Que também. são fotos cinematográficas. É fantástico, é uma experiência aquilo ali. Ali foi obra do Sandro, cara. O cara botou uns negócios ali pra gente fazer umas fotos, enfim. Ficou demais. E terminou que eu nem falo de investimento na minha rede social. Não virou tanto objetivo, né? Sim, sim. Então é algo muito mais do lifestyle. É enfim. muito a tua identidade, é legal. O que eu sou tá ali e, enfim, né? As pessoas se conectam às vezes com isso, vai marcar aquela foto, enfim. Mas ali no meu Instagram também sou super acessível, quem quiser acompanhar. E vez ou outra eu falo uma coisinha ali de Como investimentos é que é teu também. Insta? Instagram é @AlissonLacerda. Tá. Só isso. E aí vai ter lá Alisson Lacerda, Private Bank, enfim, vocês podem acompanhar lá, mandar um direct, quem tiver dúvida. Sou super aberto também pra gente se comunicar e trocar informação, né, cara? Sim. Acho que é um grande ponto do nosso trabalho que virou um propósito para mim, através da educação financeira, do melhor planejamento financeiro para as pessoas, que as pessoas tenham liberdade de escolha. A tal liberdade financeira, viver de renda, cara, é uma fantasia que o pessoal adora comprar, porque é muito... desperta aquele gatilho da preguiça. Liberdade financeira, liberdade, renda passiva, vou ganhar dinheiro sem fazer nada. Cara, para pensar um pouquinho, na verdade, um bom planejamento financeiro vai te proporcionar liberdade de escolha. Por que eu saí da engenharia e fui para o mercado financeiro? Né? Eu podia escolher, eu tinha minha reserva acumulada, né? Eu podia fazer uma transição de carreira, sair de um lado do país para o outro, e para mim isso foi liberdade de escolha. Liberdade de escolha também é você decidir não dar aquele plantão no fim de semana para ficar com a tua família. Ou então, é liberdade de escolha de dizer, eu vou tirar um tempo aqui, vou viajar, vou ter recurso financeiro para poder escolher, né, poder fazer isso. Então, ali no Instagram, eu ainda não faço muito isso, mas é algo que eu quero desenvolver mais para passar essa informação para as pessoas e que isso esteja alinhado ao meu propósito. De quê? Que as pessoas, através de uma boa base financeira, as coisas como acontecem mesmo na vida real, sem um sonho, uma fantasia, que elas consigam ter liberdade de escolha. Poder passar mais tempo com a família, transição de carreira, viajar, adquirir um bem. Cara, isso é demais, porque o que eu tô percebendo aqui, o que tá me caindo a ficha é o seguinte, concordo 120% com a liberdade de escolha e, dando a minha opinião, meu pitaco aqui, eu acredito que a maior liberdade de escolha que a pessoa deveria ter, depois de tudo que nós conversamos, eu tô trazendo essa conversa, é o quê? Escolha, então, como gerar mais renda para ti através do teu conhecimento, com a tua base que tu já conhece, profissional, de conhecimento e habilidade que tu tem. Escolha passar mais tempo com a família e escolhe não onde tu vai investir, escolhe quem vai te assessorar nisso. Tu pode ter 1, 2, 3, 4 profissionais de várias áreas distintas em relação a investimentos que podem te assessorar. Gaste mais tempo, pelo que eu estou percebendo, na escolha do profissional. Sim. Do que... E daí, se tu escolheu bem, esse cara, essa pessoa, essa mulher, esse homem, enfim, vai te ajudar em boas escolhas. Porque daí ele tá pensando nisso pra ti. Tu pensa no que é importante, que é aproveitar a tua família, aproveitar a tua vida, Sim. gerar renda para aquele investimento, né? E Perfeito. tu não tem que gastar mais tempo pensando onde é que eu vou investir. Puxa, perdi, caiu, realizo, não realizo, vai subir, não vai, olhar gráfico. Não é isso, né? Tem uma pessoa pra isso. Cara, que é de graça. De graça, né? Uma ONG, basicamente. Que maravilha. Mas é aquela história, cara. Poxa, foca no teu labore. O médico, o cirurgião que tá lá, no hospital, plantão, pra que ele vai ficar operando bolsa? Foca em melhorar como profissional e gerar mais renda. O pessoal o cara que tem empresa, que tem indústria, o advogado, o engenheiro, o concursado, sei lá, gera mais renda, porque é o volume de aporte que vai fazer mais diferença lá na frente. Não é acertar o investimento do século, a Magalu, enfim. Então, se tu dedica mais tempo ao teu labore, tu vai melhorar, tu pode gerar até mais renda, pode evoluir dentro da tua carreira e vai ter mais renda para aportar mais aqui. Essa parte aqui dos investimentos é importante? É. Fazer bem feito? É. E se você fizer besteira aqui, seu patrimônio vai deteriorando. Uhum. Mas o que mais vai fazer diferença é essa parte aqui. Essa é a visão da vida real que muita gente não passa, porque é mais glamuroso você vender o investimento maravilhoso, enfim. Vamos simplificar as coisas. Eu sou muito dessa parte da vida real. Sei vender meu peixe? Sei. Mas na vida real é assim que funciona. Se tu tem capacidade de gerar renda e fazer aportes, né, acumular patrimônio através de uma boa renda,
você vai chegar lá bem mais rápido do que quem ficar buscando escolher o investimento A ou B que vai dar melhor retorno, enfim. Na vida real é isso, cara. É bem por aí. Vou ter que mudar o título desse episódio, que ia ser sobre renda fixa. Só que gostei né, muito Rafa? do papo. Vai ser a vida real no mundo dos investimentos. Pode ser assim. Maravilha. Alisson, muito obrigado por ter comparecido aqui, cara. agradeço, Obrigado meu por ter amigo. compartilhado, cara, todas essas informações, ter compartilhado o teu tempo conosco, cara. Já é um Imagina. profissional sensacional que eu admiro demais mesmo. Espero que vocês tenham a oportunidade de conhecer. Faça o contato com ele. Daqui a pouco não vai ser o Alisson que vai lhe atender, mas ele vai indicar alguém da confiança lá dentro. Claro, com E certeza. com toda a capacidade, assim como ele tem. Obrigado, Perfeito, meu amigo. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Ficamos à disposição. Maravilha. Até o próximo episódio, galera. Valeu.